Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar do efeito borboleta? O efeito borboleta é uma expressão utilizada na teoria do caos, para fazer uma referência a uma das características mais marcantes dos sistemas caóticos, a sensibilidade nas condições iniciais. Então, bora pro vídeo falar sobre isso. Trava na pose, oi, chamando o zoom, dá um close. Trava na pose, Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. O meu nome é Maria Cláudia, se inscreva, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30, a gente se vira. E nós vamos falar do efeito borboleta. Foi uma sugestão de uma amiga aí da Alfa Leninha, muito obrigada. Ela assistiu o vídeo sobre o efeito Mandela e comentou sobre esse efeito borboleta. Eu falei, então olha, dá para continuar falando sobre isso. E eu pretendo trazer depois disso o efeito Doppler, que também é muito interessante. Você conhece a teoria do caos? Provavelmente você já deve ter visto o filme Efeito Borboleta, não é mesmo, né? Mas esse efeito ele foi detectado e descrito pela primeira vez pelo meteorologista americano Edward Lorenz, quando ele trabalhava em um sistema de equações diferenciais, com o objetivo de modelar a evolução do tempo. Mas essa evolução do tempo que eu tô falando é do clima, tá? Não é o tempo, linha do tempo. Peraí, gente, é o clima. Por exemplo, hoje está calor, muito calor. Eu tô com o ventilador, comprei um ventilador novo. Eu acho que ele não é tão barulhento, então tá dando pra segurar aí, né, gente? Eu espero que não esteja barulhento, né? O fenômeno da sensibilidade em relação a pequenas perturbações foi, nas condições iniciais, foi descrito através da alegoria apelidada de efeito borboleta, segundo a qual o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear uma sequência de fenômenos meteorológicos que provocarão um tornado no Texas. A expressão teve ainda a feliz coincidência de o atrator, estudado por Lorenz no seu sistema de equações, ter uma forma geométrica semelhante a uma borboleta. Olha que bizarro, gente. Então, esse Edward Lorenz, ele estudou esse caso e sua equação tem uma forma geométrica de uma borboleta. Ai, que medo, gente. A proposta por essa premissa foi inicialmente utilizada por Edward Lorenz nos 139 American Association for the Advancement of Science, encontro da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Desculpa se eu estiver falando errado, tá legal? No contexto, Lorenz, professor do Instituto de Tecnologia Meteorológica de Massachusetts, referia-se à impossibilidade da previsão de fenômenos atmosféricos por mais que alguns dias. Ao realizar o bater de asas de uma borboleta, a borboleta promove uma modificação na pressão do ar que está em sua proximidade. Então imagina quando a gente liga o ventilador, hein? Uma borboleta verde, né? Ela modifica a pressão do ar que está em sua proximidade, fazendo com que ela seja direcionada para cima. Entretanto, a alteração da pressão é 100.000 vezes menor que a pressão total do ar circundante, tornando-a facilmente absorvida pelas moléculas do meio e propagando a turbulência ocasionada pelo movimento das asas por apenas poucos centímetros. Estão entendendo? Assim, a borboleta bate asas e aí o que acontece? Ela muda a pressão atmosférica por apenas poucos centímetros. Então, desse modo, o efeito borboleta, como pode ser compreendido, não está associado ao seu significado literal, mas sim a uma metáfora para o comportamento de sistemas caóticos. Pequenas modificações de um sistema podem resultar em grandes resultados significativos, e se essa apresenta dependência sensível
ou seja, o qual pode ser alterado por diversos fatores de maneira não linear. Por exemplo, uma coisa pequena acontece aqui e uma pequena sucessão de coisas pequenas vão acontecendo, então acaba se tornando grande coisa. Por exemplo, partindo de um determinado ponto em um sistema, sempre é possível retornar ao ponto inicial, mas se esse sistema for caótico, havendo uma modificação em componente do sistema após ter sido partido do ponto inicial, não é possível retornar ao mesmo estado em que começou. Nós estamos falando de sistema caótico, ele iniciou, ele não vai voltar para o mesmo jeito, né? Num sistema comum, que inicia, termina de um jeito. Num sistema caótico, não. Você inicia, ele não vai terminar do jeito que começou. Gente, eu tô fazendo os gestos, o negócio tá aqui. É nisso que está baseada a teoria do caos. Pequenas alterações podem causar grandes fenômenos, né? Por exemplo, eu tava com a minha filha lá no Shopping Tucuruvi, e ela falou, vamos comer um salgado, vamos. E aí eu pedi uma coxinha, eu tô saindo da dieta, e ela pediu uma pizza de calabresa. Daí ela falou assim, nossa, mas aqui tem uma infinidade de possibilidades de salgados. Eu poderia ter escolhido esse, você poderia ter escolhido aquele. Existe 1 milhão de possibilidades. Eu falei, Agatha, para de bugar meu cérebro. Mas o que ela falou, depois eu fiquei pensando, é verdade. Se naquele dia, olha só, um pequeno efeito, né? Uma pequena sucessão de coisas. E aí a gente pode casar com o efeito Mandela. Se você não assistiu o efeito Mandela, por favor, assista. Vamos supor, em vez de ela ter comido a pizza de calabresa, ela tivesse pegado uma empada, e em vez de eu ter comido coxinha, eu tivesse pegado uma esfirra de carne, não de calabresa. O que aconteceu logo depois naquele dia, exatamente, a sucessão de eventos que aconteceu depois, eu não sei, eu não lembro, né? Eu lembro que depois a gente voltou pra casa, tomou banho, enfim, foi um dia. Mas poderiam ter ocorrido outras coisas logo em seguida, né? Outras coisas teriam mudado, por exemplo, meu estômago fez digestão de uma coxinha, ele não fez digestão de uma esfirra, e vice-versa, o estômago dela. Ali a gente já mistura com o efeito Mandela, que a gente poderia ter criado outra linha do tempo. Numa outra linha do tempo, eu teria comprado outro salgado, não a coxinha, e vice-versa. Numa outra linha do tempo, ela teria escolhido outro salgado. Ou talvez nem tenha escolhido salgado, ela pode ter escolhido sorvete. Então, olha quantas linhas do tempo já poderia ter feito aí. Mas uma mudança bem pequena, aconteceria outros acontecimentos. Seriam outros acontecimentos, é fogo, né? Mas seria uma outra sucessão de acontecimentos que teriam um resultado diferente daquele dia. Só que o resultado diferente daquele dia ia mudar o resultado diferente de outro dia que eu vivi, que pode modificar o dia diferente de outras pessoas que estão perto de nós. E essas pessoas que estão perto de nós, por nós termos modificados aquele dia, também modificou o dia delas com pequenas coisas. Então, pequenas coisinhas no dia a dia de cada pessoa que convive com a gente modificou. E aí essas pessoas, pequenas coisas vão passando para as pessoas que elas conhecem e sucessivamente para as pessoas que elas conhecem. E neste caos nós temos o quê? A teoria do caos. Tudo mudou. Não era mais como no início. É bem pancada, e ainda mais se você misturar os dois efeitos, Mandela com borboleta. Logo sabemos que uma borboleta ela interfere muito pouco nas condições atmosféricas, mas, por sua vez, pequenas nuvens que venham se aglomerar em uma região podem originar uma grande tempestade. Além disso, no contexto de viagens no tempo, pode-se realizar uma breve observação. Mais ou menos isso que eu acabei de falar, né? Eu não vim com coxinha, mas assim, é porque fica bem próximo da gente entender, né? Vamos supor que um viajante do tempo volte ao passado e altera um ínfimo objeto de lugar devido. Quando esse indivíduo retorna ao futuro ou ao ponto no tempo qual partiu, não encontrará as mesmas circunstâncias que eram conhecidas no momento inicial. Como, por exemplo, se a gente voltasse no tempo e eu não tivesse comprado a coxinha, tivesse trocado por uma esfirra. Então, quando eu voltasse para o meu tempo inicial, as coisas já estão diferentes. Então, uma pequena coisa. Uma das identificações do efeito borboleta nos últimos anos ocorreu um experimento realizado por pesquisadores da University College London e publicado na Nature.
O trabalho se deu pela avaliação do comportamento do sinal elétrico no cérebro de um rato. Inclusive, eu vou falar que o efeito borboleta já existe no seu cérebro. Calma que eu vou chegar lá, tá? Um único impulso nervoso gerado por um neurônio foi capaz de atingir aproximadamente mais 30 neurônios adjacentes. Mais ou menos o que eu falei para você. Eu, uma única pessoa, atingir as pessoas que estão perto de mim, que mudou, né? Então, um neurônio do rato atingiu 30 neurônios do rato, do qual também se propagaram, causando um efeito cadeia gerador de ruído. Os cientistas apontam que o cérebro é capaz de realizar uma quantidade maior de funções, em maiores velocidades e ainda em maiores interferências do que máquinas. Ou seja, o nosso cérebro ele recebe esse efeito borboleta muito mais rápido do que máquinas, do que sistema Android, enfim, nosso cérebro assim, rapidinho os neurônios estão. E a relação que o neurônio ocasiona em outro possibilita a compreensão de que o estado operacional normal do cérebro depende da existência de um comportamento caótico do órgão. Assim, atesta-se que o efeito borboleta trata-se de um fenômeno real para a natureza. Então, da próxima vez que o seu cérebro pregar uma peça em você, você tem uma desculpa. De acordo com uma nova pesquisa de cientista da ULC, publicada na revista Nature, o cérebro não é intrinsecamente confiável. Isso pode não parecer surpreendente para a maioria de nós, mas intriga os neurocientistas há décadas, dado que o cérebro é o dispositivo de computação mais poderoso conhecido. Como ele pode ter um desempenho tão bom, mesmo que o comportamento de seu circuito seja variável? Então vamos lá, vamos ver se a gente entende. Como que o cérebro funciona tão perfeito se o sistema dele é tão variável? Uma única mudança aqui no neurônio vai atingir 30 neurônios, que depois vai atingir 60, 120, por aí vai. Como que o cérebro é confiável, então, se ele funciona no caos? A hipótese é de longa data que o circuito dos cérebros são realmente confiáveis e a variabilidade aparentemente alta do cérebro é porque o seu cérebro está envolvido em muitas tarefas simultaneamente que afetam uns aos outros. É uma hipótese que os pesquisadores da UCL testaram diretamente. A equipe, uma colaboração entre os experimentalistas do Wolfson Institute for Biomedical Research e o teórico Peter Lathan da Gatsby Computation Neuroscience Unit, se inspirou no célebre efeito borboleta. A ideia de que ao bater umas asas no Brasil, poderia desencadear um tornado no Texas. Essa estratégia deles era introduzir uma pequena perturbação no cérebro, o equivalente neural das asas de uma borboleta, e perguntar o que aconteceria com a atividade no circuito. Então vamos lá. Essa perturbação, ela cresceria, teria um efeito indireto, afetando assim o resto do cérebro, ou morreria imediatamente? Complicado, hein? Acabou tendo um enorme efeito colateral. A perturbação foi um único pico extra, ou impulso nervoso, introduzido em um único neurônio no cérebro de um rato. Já ainda estamos falando da pesquisa lá com o rato. Esse único pico extra causou cerca de 30 novos picos extras em neurônios próximos ao cérebro, a maioria dos quais causou 30 picos extras assim por diante. Então 30 foi aumentando. Por isso, pode não parecer muito, já que o cérebro produz milhões de picos a cada segundo. Então imagina agora que o nosso cérebro está com os neurônios estão assim, tudo bugando aqui. No entanto, os pesquisadores estimaram que eventualmente esse pico extra afetou milhões de neurônios no cérebro. Meu cérebro já está altamente afetado, gente. Muito afetado, eu tô com medo.
Esse resultado indica que a variabilidade que vemos no cérebro pode realmente ser devido ao ruído e representa uma característica fundamental da nossa função cerebral normal, disse o principal autor, o Dr. Mickey London. Dr. Mickey. Ainda vai levar o Dr. Mickey a sério? Dr. Mickey London, do Instituto Wolfson para Pesquisa Biomédica, UCL. Essa prática, amplificação de picos, significa que o cérebro é extremamente ruidoso, por isso muito mais barulhento do que os computadores. No entanto, o cérebro ele pode executar tarefas muito complicadas com uma enorme velocidade. Por isso que minha cabeça não para. A gente pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e estamos lá, né? Minha cabeça é um todo lá, não fica quieta, né? Muito mais rápido, muito mais precisão do que o computador mais poderoso construído até hoje. Provavelmente será construído em um futuro próximo. Os pesquisadores da UCL sugerem que para o cérebro funcionar também diante de altos níveis de ruído, ele deve usar uma estratégia. Que estratégia será essa? Então, imagina só, o cérebro ele trabalha com muito barulho, então ele precisa de uma estratégia para se concentrar numa coisa só e não se dispersar, né? Então o cérebro ele usa um código. Esse código é um código de taxa. Então os neurônios consideram a atividade de um conjunto de muitos neurônios e ignora a variabilidade individual ou ruído produzido por cada um deles. Então, assim, é muita coisa passando pela sua cabeça. Então o cérebro, ele ignora algumas partes. Por isso que às vezes a gente esquece, né? A gente esquece de uma coisa que viu, porque meio que o cérebro ignorou. Então você não grava. Então agora sabemos que o cérebro é realmente barulhento, mas ainda não sabemos por quê. Os pesquisadores da UCL sugere que uma possibilidade é que seja o preço que o cérebro paga pela alta conectividade entre os neurônios. Cada neurônio se conecta a cerca de 10.000 outros neurônios, resultando em mais de 8 milhões de quilômetros de fiação no cérebro humano. Caramba! 8 milhões de fiações elétricas no nosso cérebro. Resumidamente, essa alta conectividade é pelo menos em parte responsável pelo poder computacional no cérebro. No entanto, como mostra a pesquisa, quanto maior conectividade, mais ruidoso o cérebro é. Portanto, o ruído ele não é apenas um recurso útil, mas é pelo menos um subproduto de um recurso útil. Peraí, gente, que eu tô tentando guardar isso na minha cabeça. E tratar doenças neurológicas e psiquiátricas. Então, eu fico imaginando. Por isso que o ser humano ele é bem suscetível a ter muitas doenças neurológicas e psiquiátricas. Gente, eu fiquei pensando nesse negócio do ruído no cérebro agora. Eu tenho TDAH, né? E assim, eu não tenho hiperatividade muito assim ampla. A minha hiperatividade é aqui dentro. Eu não paro de pensar 1 minuto. Até uma vez eu fui brincando com um amigo meu que ele falou assim que a gente precisa parar e meditar. Eu falei, não consigo sentar e meditar, porque minha cabeça é milhões de coisas ao mesmo tempo. E eu já estou acostumada a fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então eu estou aqui pensando. O cérebro ele trabalha por esses ruídos por causa de muitas conexões neurais, né? E o efeito borboleta é aquele negócio, né? Um pequeno evento aqui vai modificar um grande evento ali na frente. Então, seu cérebro, um pequeno pensamento que você tem, sabe aquele pensamento que você tem assim, fala, nossa, eu pensei 1 trilhão de coisas em menos de 1 segundo, geralmente quando é uma coisa muito impactante, ou quando você leva aquele susto e você pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, foi um evento pequeno, causou uma sucessão de enormes coisas. Então, como nós vivemos, né, quando a gente modifica uma coisa também aqui no plano físico, muitas coisas vão modificar ali na frente. Se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer que a gente traga mais esse assunto aqui no canal, diz aí nos comentários, tá? Se você gostou, se você não entendeu, eu vou tentar, posso fazer um outro vídeo tentando explicar melhor o que é, porque não é um assunto fácil de entender, é uma coisa bem bugada, mas eu acho que é uma coisa muito legal. E eu quero trazer para a próxima semana o efeito Doppler. Muito obrigada por ter assistido até aqui, obrigada pela paciência de ter assistido até aqui.
E se você não for inscrito, já sabe, se inscreva, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. E tchau!